Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje, ainda na série Teoria da Contabilidade, nós vamos ver os objetivos do relatório para fins gerais, que constam então do pronunciamento técnico CPC 0, já na sua segunda revisão. De acordo com o item 1.1 do pronunciamento técnico CPC 0, o objetivo do relatório financeiro para fins gerais forma a base da estrutura conceitual. Outros aspectos dessa estrutura conceitual, as características qualitativas das informações financeiras úteis, a restrição de custos sobre tais informações, o conceito de entidade que reporta, o conceito de elementos das demonstrações contábeis, de reconhecimento, de desreconhecimento, de mensuração, apresentação e divulgação, decorrem logicamente deste objetivo. Vamos estudar cada um desses itens ao longo da disciplina. O objetivo do relatório financeiro para fins gerais, conforme consta do item 1.2 do CPC 0, é fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta que sejam úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores, isto é, os usuários principais dos relatórios financeiros para fins gerais, tanto os existentes quanto em potenciais, nas tomadas de decisão em relação ao fornecimento ou à oferta de recursos econômicos para a entidade. Essas decisões envolvem decisões sobre comprar, vender ou manter o instrumento de patrimônio ou de dívida, Instrumento de patrimônio seriam as ações da empresa, Instrumento de dívida, ou manter as debêntures da empresa, conceder ou liquidar empréstimos ou outras formas de crédito, ou exercer direitos de votar ou de outro modo influenciar os atos da administração que afetam então o uso dos recursos econômicos da entidade. De acordo com o item 1.3 do CPC 0, as decisões que a gente acabou de ver dependem então dos retornos que os existentes e os potenciais investidores, credores por empréstimos e outros credores, isto é, os principais usuários do relatório financeiro para fins gerais, esperam, por exemplo, dividendos, pagamento de principal e juros ou aumento no preço de mercado. Então, as decisões desses usuários então vão sempre depender obrigatoriamente do retorno que eles vão obter desses seus investimentos. E esses retornos, em geral, eles dizem respeito a dividendos que serão recebidos, juros sobre o capital próprio, distribuição de lucro, dependendo do tipo de empresa, a forma que ela optou para distribuir seus resultados, e além disso, da valorização das ações da empresa, então do aumento no preço de mercado das ações. As expectativas dos investidores, credores por empréstimos e outros credores, quanto aos retornos, dependem da sua avaliação, do valor, da época, da incerteza, de futuros fluxos de entrada de caixa líquido para a entidade e de sua avaliação em relação à gestão dos recursos da administração. Isso é, o desempenho dos gestores sobre esses recursos econômicos. Assim, verifica-se então que o retorno é um fator decisivo na tomada de decisão, então, pelos principais usuários dos relatórios financeiros para fins gerais, de eles emprestarem recursos para a entidade. Mas, além do retorno, é importante observar que nós devemos também observar ou considerar o risco. Dessa forma, os investidores, credores por empréstimos e outros credores, tanto os existentes quanto os potenciais, eles precisam de informações justamente para que eles possam fazer essas avaliações. De acordo com o item 1.4 do CPC 0,
para fazer as avaliações que acabamos de ver, os investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais, precisam de informações sobre, letra A, recursos econômicos da entidade, reivindicações contra a entidade e alterações nesses recursos e reivindicações. Eles necessitam também de informações sobre a eficiência e a eficácia da administração e do órgão de administração da entidade, qual seja, daqui a pouco é o conselho de administração, né, numa sociedade por ação, no cumprimento de suas responsabilidades sobre o uso de recursos econômicos da entidade. Muitos investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais, de acordo com o item 1.5 do CPC 0, eles não podem exigir que as entidades que reportam forneçam informações diretamente a eles, devendo então se basear nos relatórios financeiros para fins gerais para tomar suas decisões, né? E para muitas informações financeiras de que eles necessitam. Então, justamente em razão disso, é que esses investidores, esses credores por empréstimos e outros credores, tanto os existentes quanto os potenciais, eles são os principais usuários aos quais se destinam então os relatórios financeiros para fins gerais. No entanto, de acordo com o item 1.6 do CPC 0, relatórios financeiros para fins gerais não fornecem nem podem fornecer todas as informações que necessitam os principais usuários das informações, né? Que são os investidores, os credores por empréstimos e os outros credores, né? Tanto existentes quanto os potenciais. Então, não é possível fornecer todas as informações. Esses usuários, eles precisam considerar, além desses relatórios financeiros para fins gerais, informações pertinentes de outras fontes, como, por exemplo, as condições e as expectativas econômicas gerais, eventos políticos e o ambiente político, além das perspectivas do setor na qual a entidade que reporta opera. Relatórios financeiros, de acordo com o item 1.7 do CPC 0 para fins gerais, não se destinam a apresentar o valor da entidade que reporta, mas de fornecer informações para auxiliar os investidores, os credores de empréstimo e outros credores existentes e potenciais a estimar o valor da entidade que reporta. Então, ele não se destina a evidenciar o valor da empresa. Isto porque o valor da entidade é obtido pela somatória dos fluxos de caixa que essa entidade vai gerar até o mais infinito, descontado a uma taxa que represente o custo de oportunidade deste investimento. Então, não é o objetivo então, do relatório financeiro para fins gerais identificar o valor da empresa, mas sim fornecer informações para que esses investidores, credores por empréstimos e outros credores possam estimar o valor da entidade que reporta. Os usuários primários individuais, de acordo com o item 1.8 do CPC 0, eles têm necessidades e desejos de informações diferentes e possivelmente até conflitantes. Ao desenvolver os pronunciamentos, busca-se fornecer um conjunto de informações que atenda às necessidades do maior número possível de principais usuários. Então, sempre em relação aos investidores, aos credores por empréstimos e outros credores, tanto os que existem atualmente quanto os em potencial. Contudo, concentrar-se em necessidades de informações ordinárias não impede que a entidade que reporta inclua informações adicionais que sejam mais úteis para um subconjunto específico de principais usuários. Então, a entidade que reporta ela não precisa se ater ao relatório financeiro para fins gerais. Ela pode fornecer outras informações, desde que úteis, para um subconjunto específico de principais usuários.
Além disso, nos termos do item 1.9 do CPC 0, a administração da entidade que reporta também está interessada em informações financeiras sobre a entidade. No entanto, a administração ela não precisa se basear nos relatórios financeiros para fins gerais, pois ela pode obter internamente as informações de que necessita. De acordo com o item 1.10, outras partes, como, por exemplo, os reguladores e o público em geral, que não são investidores, credores por empréstimo ou outros credores, também podem considerar relatórios financeiros para fins gerais nas suas tomadas de decisões, né? No entanto, esses relatórios não são direcionados essencialmente a esse e outros grupos. Eles são direcionados principalmente para investidores, credores por empréstimos e outros credores. Como a gente já viu, estes são os principais usuários dos relatórios financeiros para fins gerais. Em grande medida, segundo o item 1.11 do CPC 0, relatórios financeiros baseiam-se em estimativas, julgamentos e modelos, e não em representações exatas. A estrutura conceitual estabelece os conceitos subjacentes a essas estimativas, julgamentos e modelos. Os conceitos são as metas que os responsáveis pela elaboração das demonstrações dos relatórios, que são os preparadores, se esforçam para atingir. Como na maioria das metas, a visão da estrutura conceitual de relatório financeiro ideal é improvável de ser atingida, né, integralmente, ao menos no curto prazo, pois leva tempo para que os indivíduos compreendam, aceitem e implementem novas formas de analisar as transações e outros eventos. Contudo, estabelecer uma meta a ser atingida é essencial para que o relatório financeiro evolua de modo então a melhorar a sua utilidade. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.